para a gente seguir em frente. Então, pessoal, a gente tratando do capítulo 5 da parte do processo de execução, que trata justamente da execução por quantia certa, tá bom? Que é a execução de créditos pecuniários. A gente já fechou tanto a execução de títulos judiciais quanto a execução de títulos extrajudiciais, relacionados às obrigações de pagar das obrigações de fazer e não fazer e de entrega de coisa. Falta a gente tratar da execução por quantia certa, tá bom? Que como vocês, né, já podem ter percebido, né, a execução por quantia certa, ela se dá pela expropriação do patrimônio do executado, tá? Para fins de transformação deste patrimônio do executado em pecúnia, a fim de que o pagamento seja feito do valor pecuniário correlativo. O procedimento de execução por quantia certa, ele se divide nestas quatro fases procedimentais que a gente tem aqui. Tá certo? Essas três fases procedimentais que a gente tem aqui. Quatro não, me perdoe, essas três fases. Assim como o procedimento cognitivo se divide em fases, fase postulatória, né, fase saneadora, né, ou fase de saneamento, ou fase ordinatória, fase instrutória, fase decisória, fase recursal e, eventualmente, a fase executiva. No procedimento de execução por quantia certa, a gente também tem uma lógica procedimental que subdivide o procedimento em três fases, que a gente chama de arrecadação, transformação e a fase de pagamento ao credor. Na fase de arrecadação, que é a fase inicial, é a fase onde eu busco a individualização do patrimônio do executado, que vai responder pela execução da dívida. Então, é a fase onde eu realizo essencialmente a penhora e os seus atos complementares. A penhora é a separação da parte do patrimônio do executado que vai responder pela execução. Então, essa primeira fase, eu busco saber quais dos bens do executado estão aptos a responder pela execução da dívida e promovo a penhora, né, de parcela deste patrimônio que seja suficiente e necessária, né, ao pagamento. Então, isso se dá nos atos de penhora, tá certo? Na penhora em si, do depósito, que é o que objetiva a conservação do bem, e da avaliação, que é quando eu preparo, eu quantifico quanto aquele bem vale, eu avalio, na verdade, não é quantificar, mas eu avalio quanto o bem vale, para que eu possa promover a fase seguinte, que é a fase de transformação, tá bom? Na transformação, o que acontece? Eu pego aquele bem penhorado e transformo em dinheiro. Eu pego o bem que foi penhorado e, como a minha obrigação é por quantia certa e eu penhorei um bem distinto de quantia certa, ou um imóvel, ou um veículo, né, ou uma máquina, eu transformarei este bem, que se dá através da alienação por iniciativa particular. É quando o juízo autoriza que o próprio exequente faça a venda do bem, ou por alienação em asta pública, que é quando eu realizo o leilão, do bem. Beleza? Transformação. E a terceira fase é a fase da entrega do dinheiro, do pagamento ao credor, onde eu promovo a entrega do dinheiro ao credor. Isso pode ser uma coisa extremamente simples, com uma mera entrega do dinheiro, quando eu tenho, por exemplo, uma execução que penhorou um único bem que foi vendido, ou pode ser complexo, com a necessidade de instauração do concurso de credores. E o que é esse concurso de credores? É quando eu tenho mais de uma execução recaindo sobre o mesmo bem. Então, é possível que o mesmo bem seja penhorado em várias execuções. E aí eu vou instaurar o concurso de credores para promover a divisão do saldo da execução para esses credores.
Então essas são as três fases primordiais que vocês entenderem do ponto de vista macro como é que funciona uma execução por quantia certa. Primeiro eu faço a arrecadação, é onde eu promovo a penhora, promovo o depósito e promovo a avaliação. Depois eu pego este dinheiro, eu pego esta coisa e vou transformar em dinheiro, que é a venda deste bem, que pode ser por alienação por iniciativa particular, ou pode ser feita por alienação em asta pública, em leilão público, e depois eu faço o pagamento ao credor, que se dá ou pela entrega do dinheiro puro e simples, ou se dá com a instauração do concurso de credores, quando eu tenho mais de um credor com interesse jurídico sobre aquele bem. Beleza? Esse é o procedimento padrão. Que, assim como acontece no procedimento comum do processo de conhecimento, eu posso ter simplificações. Então, no procedimento comum, por exemplo, se eu não preciso promover audiência para colheita de prova oral, a gente tem o que a gente chama de julgamento antecipado de mérito. Então, eu dispenso a fase instrutória. É uma simplificação do procedimento padrão do processo de conhecimento, tá? Do procedimento comum do processo de conhecimento. Na execução também pode acontecer isso. Quando, por exemplo, eu já consigo promover a penhora do dinheiro, obviamente não tem necessidade de se instaurar a fase de transformação. Outra possibilidade é quando o exequente realiza a adjudicação. A gente vai estudar mais adiante, obviamente, a adjudicação, mas em sua essência, o que é a adjudicação? É a possibilidade que tem o exequente de ficar para si com o bem em pagamento da dívida. Então ele diz, olha, não precisa vender a terceiros, eu mesmo ficarei com o bem. Obviamente isso tem um procedimento e tem limites, porque o bem pode ter um valor maior que a execução. Tudo isso a gente vai estudar como funciona. Mas optando o exequente pela adjudicação, as fases de transformação e pagamento se unem. As fases de transformação e pagamento se unem. Beleza, pessoal, até aqui? Qualquer dúvida, só levantar a mão, vamos seguindo. Então vamos seguir adiante, tá? Então, a expropriação, que é esse procedimento da execução por quantia certa, ela pode se dar três formas essenciais. A adjudicação, que eu já acabei de falar com vocês, ocorre quando, respeitado alguns requisitos, o bem penhorado é expropriado em favor do próprio exequente. Pode se dar pela alienação, que é a venda do bem penhorado para transformação em dinheiro. Se pode dar por iniciativa particular ou em asta pública ou em leilão público. E pode se dar também pela apropriação de frutos e rendimentos de empresa, de imóveis ou de outros bens, que é quando, ao invés de eu promover a expropriação do bem em si, me basta para satisfação da execução promover a expropriação dos frutos de um bem frutífero. Então, sendo, por exemplo, o pagamento de alguns meses de aluguel do imóvel suficiente para quitar a dívida, é menos oneroso eu promover a expropriação do aluguel do que propriamente expropriar o bem, que pode ter um valor muito maior do que a própria execução. Beleza? Sigamos adiante. Quando é que cabe a execução por quantia certa? Ela tem duas possibilidades, ou melhor até dizendo, ao final, tudo termina em execução por quantia certa, Porque a execução por quantia certa, ela pode decorrer de uma obrigação originária, ou seja, já era um cheque, o título executivo era um cheque para pagar a quantia certa. Olha, o contrato, eu tinha a obrigação de promover o pagamento, de determinado valor, quantia certa, de determinado valor pecuniário. É o que acontece, em muitos dos casos de execução por quantia certa, onde eu tenho uma obrigação originária, que a obrigação originariamente já era obrigação para pagar a quantia certa. Mas também é muito comum que exista a execução por quantia certa das prestações substitutivas. Quando a gente estudou execução das obrigações de fazer ou não fazer, e até a própria obrigação de entrega de coisas, a gente viu que eu tenho a adoção de métodos de execução indireta, onde é promovida a aplicação de multa, onde é promovida
a aplicação, onde é promovida a aplicação de multa como meio coercitivo para determinar o adimplemento da prestação. Beleza? Ora, a multa ela é somente uma coação. Mas quando não tem o adimplemento, eu preciso promover a execução da multa. E como é que eu promovo a execução da multa? Através da execução por quantia certa. Quando a coisa se perde na obrigação de entrega de coisa, a gente já viu. Eu resolvo a obrigação por perdas e danos, né? Estipulando o valor da coisa para ser ressarcido e mais outras perdas e danos que eventualmente subsistam. Então, nestes casos, né, quando eu resolvo por perdas e danos, eu terei a execução por quantia certa, a execução pecuniária, como uma prestação substitutiva. Oi, Carolina. Professor, bom dia. Nesse caso das perdas e danos, elas acontecem mesmo se a pessoa não tiver culpa? A gente viu nas aulas passadas, Carol, de que a resolução por perdas e danos, ela vai se dar sempre que eu possa, de qualquer forma, imputar ao executado a responsabilidade pela perda do bem, beleza? Se a perda se deu por caso fortuito, não há que se falar em resolução por perdas e danos. Agora, se a coisa se deu, né, se a perda da coisa se deu por caso fortuito, mas o devedor já estava em mora, aí sim eu posso imputar ao executado a responsabilidade pelo pagamento da prestação, beleza? Então é sim necessário que haja uma possibilidade de imputação da responsabilidade ao executado, porque se resolver por perdas e danos, não há que se falar em satisfação da pretensão, beleza? Então, eu preciso tratar com vocês também, pessoal, da remissão, tá? O que é remissão? Vocês devem lembrar quando a gente tratou, lá dos princípios da execução, de que todos os atos de coerção e todos os atos executivos, né, eles não são atos que objetivam a punição em si próprio. A sanção na execução civil, ela é instrumental. A sanção na execução civil, ela se dá, né, com o objetivo central de promover o adimplemento da prestação. Não há sanção por sanção. Há sanção para determinar o adimplemento da prestação. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que, por exemplo, não pode o exequente, por birra, simplesmente executar o bem do devedor se houve o pagamento da prestação. Havendo o pagamento da prestação, eu tenho a desoneração do bem. E dentro disso, o artigo 826 do Código de Processo Civil estipula a possibilidade de remissão de toda a execução. O que é a remissão de toda a execução? O exequente pode, a qualquer tempo no processo, suspender todos os atos constritivos e suspender a venda do bem penhorado, desde que ele pague a integralidade da dívida acrescida por óbvio de custas e honorários advocatícios. Então, pode, em outras palavras, a qualquer tempo, o executado salvar os bens que estão penhorados dele através do pagamento de toda a execução. Então, o artigo 826 diz, olha, antes de adjudicados os bens ou alienados os bens, é quando eu tenho de fato a alteração, a transmissão da propriedade para o patrimônio do adquirente, né? O executado pode remir a execução pagando a integralidade da dívida, ou seja, a dívida, correção monetária, honorários advocatícios, todas as custas do procedimento, beleza? E aí, a adjudicação e a alienação são procedimentos complexos. A gente vai estudar agora, não hoje, não dará tempo de estudar hoje, mas a gente vai estudar que, por exemplo, o procedimento de alienação em asta pública, ele tem uma série de formalidades. Eu publico o edital, eu marco o dia da realização do leilão, eu promovo a realização do leilão, eu tenho a declaração do vencedor, eu tenho o pagamento do preço para depois, então, eu assinar a carta de arrematação. E é com esta carta de arrematação, esse auto de arrematação, que o adquirente do bem poderá levar, se tratando, por exemplo, de um bem imóvel,
Ele leva o auto de arrematação assinado ao cartório para fazer o registro de propriedade. Então, tudo isso compreende o processo de alienação do bem, beleza? E aí discutia-se em que momento do procedimento executivo de alienação ou de adjudicação, até que momento podia o exequente promover a remissão da execução com o pagamento da dívida para liberar, né, os bens penhorados. E o STJ, nesse RESP 1.862.676, bem recente de 2021, decidiu que isso pode ser feito até antes do momento da assinatura do auto de arrematação, tá? Antes da assinatura do auto de arrematação. Porque com a assinatura do auto de arrematação, perfectibiliza a alienação do bem. Então, ou seja, o executado pode remir a execução até mesmo depois do leilão, depois de realizado o leilão, depois de já ter um interessado em comprar, desde que seja feito antes da assinatura do auto de arrematação, que aí transfere a propriedade de fato para o adquirente. Beleza? Até aqui, pessoal? Então, pronto. Toda aquela parte relacionada à petição inicial, pessoal, eu não vou tratar com vocês. Toda aquela parte relacionada à petição inicial, eu não vou tratar com vocês, porque eu já tratei com vocês quando a gente falou das disposições gerais do processo de execução, tá certo? Então, de que o processo de execução por quantia certa deflagra-se através de petição inicial, de que a petição inicial tem que vir acompanhada do título, da prova do cumprimento da condição ou termo, de que deve vir acompanhada dos cálculos, com todos os requisitos que o CPC determina para os cálculos, que é indicação das taxas de incidência de juros, de correção monetária, do período de capitalização, tudo aquilo vale perfeitamente para aqui, beleza? Então, instaurada a petição inicial, a gente vai partir para a citação do executado. E junto com a citação, a gente estuda um instituto que é o chamado Instituto do Arresto Executivo, que se dá quando o oficial de justiça não acha bens do exequente. Beleza? Quando não acha bens, acha bens do exequente, mas não acha, acha bens do executado, mas não acha o executado. Mas vamos do começo. Ao despachar a citação inicial, o juiz de logo fixará, e é o que determina o CPC, e aí não é como se dá no âmbito do processo de conhecimento, onde o juiz tem a possibilidade de fixar honorários, né? Fixar honorários entre 10% e 20% no processo de execução por quantia certa, o juiz automaticamente determinará a fixação de honorários em 10%. É assim que determina o CPC, beleza? Haverá fixação de honorários em 10%. Né? E aí, o executado será citado para promover o pagamento da dívida, da integral da dívida, em 3 dias. Não é como no cumprimento de sentença, que o prazo é de 15 dias. O prazo de pagamento aqui é de 3 dias. E ao contrário do cumprimento de sentença, onde eu utilizo uma técnica indutiva sancionatória, ou seja, se no cumprimento de sentença o executado não pagar no prazo de 15 dias, incidirá honorários de 10% e multa de 10%. Não é isso que funciona no cumprimento de sentença, pessoal? Pronto. Na execução por quantia certa, eu tenho o oposto. Eu adoto uma técnica premial. Ou seja, o executado será citado já desde o despacho, já incide honorários advocatícios. Só que o executado será citado para promover o pagamento em 3 dias. E se ele promover o pagamento em 3 dias, eu tenho uma redução pela metade da verba honorária. Ou seja, os honorários que eu tinha, que foram aplicados ao percentual de 10%, reduzem para 5%, desde que o executado promova o pagamento no prazo de 3 dias. E aí o processo segue. Não promovendo-se o pagamento, a execução se dará pelo valor principal acrescido de honorários de 10%.
E ao final do processo, lá ao final do processo, é possível que o magistrado majore os honorários de 10 para 20%, de 10 para 20%, levando em conta duas coisas. Levando em conta ou a interposição e a rejeição de embargos à execução, né? Que, como vocês sabem, é o meio que o executado tem de se opor à execução por quantia certa, os embargos da execução, ou quando, a depender de, mesmo não tendo a interposição de embargos, quando há, na prática, né, uma quantidade excessiva de trabalho, ou seja, quando o executado tenta a todo momento se ausentar e descumprir a prestação, né, ou com a interposição de diversos incidentes, como incidentes de consideração de personalidade jurídica, né, ou como a realização de perícia para proceder à avaliação. Então, havendo uma oposição ferrenha do executado à execução, o magistrado poderá, ao final do processo, majorar aqueles 10% para 20%. Para 20%. Então, eu continuo a ter aqui uma técnica de execução indireta, uma técnica indutiva, né? Uma técnica de execução indireta, aonde eu dou, neste caso, incentivos inicialmente para que o exequente promova o pagamento da execução no prazo de 3 dias, reduzindo os honorários pela metade. Mas eu também utilizo a técnica sancionatória se ele não pagar e se opuser indevidamente, né, à execução, através da oposição de embargos que foram rejeitados, porque se os embargos foram acolhidos, né, e o executado tinha razão na sua oposição, ele não terá contra si majorados os honorários. Mas se foram interpostos embargos de execução e foram rejeitados, eu terei a majoração, beleza? E neste caso, estes honorários da execução não se compensam com os honorários dos embargos à execução. Eles não se compensam com os honorários dos embargos à execução. Tema repetitivo 587 do CPC. Beleza até aqui? Beleza até aqui? Assim como se dá no cumprimento de sentença, é possível a adoção de outras técnicas executivas indutivas. E no caso específico da execução por quantia certa, que nós entendemos que também se aplica ao cumprimento de sentença, né? Pela aplicação conjunta das regras de execução, é possível ao exequente que promova a averbação, busque a averbação da existência da execução antes mesmo da penhora, em todos os cadastros de registro de bens. Então, tendo sido proposta a execução, antes mesmo de se conseguir a citação, o exequente pode buscar a certidão de que a execução foi admitida, que foi determinada a citação, né? E ele, exequente, proceder ao registro desta execução, por exemplo, no cartório de registro de imóveis, aonde o executado tem um bem. Ou, sabendo que o executado tem uma lancha, ele promove o registro na capitania dos portos para promover uma restrição da alienação da lancha. Ou, sabendo que o executado tem um carro, ele promove o registro perante o Detran. Ele averba a certidão para que qualquer pessoa que adquira este imóvel, este carro ou esta lancha, são os exemplos que eu estou dando, saiba que contra o executado, né, corre uma execução e que esta aquisição pode ensejar fraude à execução. A fraude à execução. Então, pessoal, essa é uma possibilidade a mais de realização de medidas coercitivas que incentivam o executado a cumprir a prestação. Beleza? Então, no prazo de 10 dias de sua concretização, ou seja, de que ele procedeu ao registro, o exequente deve comunicar ao juízo as averbações que ele fez. Então, ele vai dizer, olha, eu averbei a execução no cartório de registro de imóveis, eu averbei a execução na capitania dos portos e eu averbei a execução perante o Detran. Tá? Assim que for formalizada a penhora sobre bens suficientes, o valor para cobrir o valor da dívida, o exequente, o próprio exequente, assim como ele fez o registro, ele tem que promover nos 10 dias seguintes o cancelamento da averbação.
dentro daquela mesma lógica, do princípio da satisfação da pretensão. O objetivo da execução não é punir por punir, o objetivo da execução é satisfazer a pretensão. Se eu conseguir penhorar bens suficientes, eu não tenho por que ficar constrangendo os demais bens, né, do executado. E aí eu tenho que promover a dispensa. Tá? O próprio juiz pode determinar o cancelamento de ofício ou a requerimento, caso o exequente não faça. A requerimento, no caso do executado. Tá? E presume-se em fraude e execução a alienação e oneração de qualquer dos bens depois de realizado o registro. Né? E, por fim, o exequente que promover averbação manifestamente devida ou não cancelar as averbações, né, indenizará o executado pelo ato de má-fé que praticou. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Citação. Tá? Oi, diga, Carol. Professor, no caso dessa última parte do exequente cancelar a averbação, só o exequente pode cancelar ou o executado também pode pedir esse cancelamento? O executado pode pedir o cancelamento, mas o juiz determina. Certo. O cancelamento da averbação do exequente independe, Carol, foi boa sua pergunta para entender a lógica. Assim, ó, o cancelamento do registro da averbação por parte do exequente independe de decisão judicial. O próprio exequente que averbou, ele pode ir lá e solicitar o cancelamento da averbação. Já o executado, ele não pode fazer isso, né? Ele mesmo é executado, porque é ele que está sofrendo o ato constritivo. Se ele pudesse, não ia adiantar nada, porque ia ficar o exequente averbaria, o executado ia lá e pediria e baixaria. Então, o executado sozinho não pode fazê-lo, mas o executado pode requerer ao magistrado que promova a baixa. Quando, por exemplo, foi feita a penhora, se o exequente não promoveu a baixa, o próprio executado vai lá e diz, olha, eu estou requerendo a baixa da averbação. Beleza? Obrigada. Então, vamos lá. Vamos lá. Citação. Oi, Bruna, pode falar. Professor, há uma ordem de bens que devem ser submetidos a esse procedimento ou ficar a critério do exequente? Vamos lá. Ao contrário do que tem na penhora em si, Bruna, que eu tenho uma ordem de bens penhoráveis, este é um ato, né, é como se fosse uma averbação premonitória. Esse é um ato cautelar. Essa averbação é uma averbação cautelar para evitar que haja alienação. Neste caso da averbação em si, ele não tem nenhuma ordem. O exequente, e inclusive a averbação em si, ela não fica vinculada à execução, ela não fica vinculada ao valor da execução, a bens que têm o valor da execução. O exequente pode promover, desde que não seja obviamente de má fé, a averbação em todos os registros correlacionados a bens que o executado tenha. Então ele pode ir lá e promover, por exemplo, registro de imóveis perante o Detran e promover perante a Capitania dos Portos. Ou promover perante 4 ofícios de registro de imóveis em relação a 4 bens diferentes que ele tem. Beleza? Então, no começo é assim, é de ampla liberdade do exequente. Mas aí qual é a lógica do sistema? A partir do momento que eu promovo a penhora, porque nada disso, eu tenho a constituição efetiva do patrimônio. Tá? Eu não tenho a apreensão do patrimônio. Eu só tenho uma averbação dizendo, ou seja, para conhecimento de todos os terceiros, olha, o executado tem uma dívida que não pagou. Então, não compre o bem dele, porque se você comprar, vai ser em fraude e execução. É somente para isso que serve. Ela tem uma função cautelar. Beleza? A partir do momento que eu realizo a penhora, então, por exemplo, eu vou lá e faço uma penhora online e apreendo dinheiro, aí o exequente tem que dar baixa das averbações. Então, até a penhora é livre. Depois da penhora, eu tenho que cancelar as averbações. Entendido? Então, esse procedimento de averbação é um procedimento de natureza cautelar. Tá bom, Bruna? Beleza. Então, voltemos aqui à citação. O mandado de citação na execução, ele tem um nome especial, a gente dá um apelido a ele. Não deixa de ser mandado de citação, ele não deixa de ser mandado de citação. Mas a gente chama ele, dá um apelido de mandado de execução.
O mandado executivo. Mandado executivo. Por quê? Porque, ao contrário do mandado de citação do procedimento comum, o mandado de citação no processo de execução, ele possui uma série de poderes que vão para além da angularização da relação, né? Da angularização da relação processual. Porque ele já contém, por exemplo, a ordem de penhora e avaliação. A ordem de penhora e avaliação. Então, não é como acontece no procedimento comum do processo de conhecimento ou dos procedimentos especiais do processo de conhecimento, aonde o executado, aonde o réu, onde o oficial de justiça vai, promove a citação e nada mais faz. Feita a citação, angularizada a relação processual, o oficial de justiça devolve o mandado de citação ao processo. Para quê? Para que conte o prazo. Não é isso? Para que conte o prazo de defesa, se for o caso, ou que a realização da audiência de conciliação, que é o mais comum. No processo de execução, não. O oficial de justiça, de posse do mandado, né, executivo, ele vai lá e vai citar o executado, tá, para pagar no prazo de 3 dias, mas ele não devolve o mandado executivo ao processo. Ele fica com o mandado executivo na mão. Na mão. Por quê? Porque o mandado de execução, de citação da execução, além de regularizar a relação processual, certo? Além de regularizar a relação processual, ele inicia o prazo de 3 dias que o devedor tem para proceder o pagamento, beneficiando-se da redução legal. Mas se ele, devedor, não promove o pagamento do prazo de 3 dias, o oficial, independente de nova ordem do juiz, ele retorna para a casa do executado para promover a penhora e a avaliação dos bens. Porque o mandado executivo já possui, além dos poderes de citação, os poderes de penhora e avaliação. Penhora e avaliação. E a penhora e a avaliação a gente vai ver que recairá inicialmente sobre os bens indicados pelo executado. Mas é possível que o executado não conheça bens que o exequente não conheça bens do executado, né? Os bens são indicados pelo exequente, não conheça. Então o oficial de justiça ele pode ir lá sozinho, olhar na casa do sujeito e dizer assim, esse carro é seu, vou penhorar esse carro. Ou, vou penhorar esse imóvel. Né? Ou, vou penhorar essa obra de grande valor. Né? A gente, inclusive, já vê essas limitações da penhora mais adiante. Tá? Então, essa citação, ela tem que ser pessoal. Ela tem que ser pessoal. Beleza? E é o único ato que precisa ser pessoal, em princípio, no processo de execução. Porque todos os outros atos, inclusive todas as demais comunicações processuais, inclusive a intimação da penhora, ela se dará na pessoa do advogado. Tá? Na pessoa do advogado. Ok? Então, vamos em frente, pessoal. O que pode acontecer é de o oficial de justiça, ao ir proceder à citação do executado, não o encontre. É muito comum, inclusive, isso. É muito comum que o executado, fuja para receber o mandado de citação. Tá? Mas acontecendo isso, e por acaso o oficial de justiça ou juízo conhecerem ou souberem que existe patrimônio do executado, então, por exemplo, o oficial de justiça vai ao endereço onde funciona o escritório do executado, tá? E não acha o executado. Mas ele sabe, por exemplo, que aquele imóvel, aquela sala comercial, é do próprio executado. Então, ele pode realizar aquilo que a gente chama de arresto executivo. Então, como é que funciona? O oficial, pode ser que o próprio bem tenha sido indicado pelo próprio exequente. O próprio exequente vira e diz, olha, cite-se o oficial, cite-se o executado e penhore a sala comercial, número tal, que é de propriedade dele. Tá bom?
Aí o que acontece? O oficial de justiça vai lá e não acha o executado para citar, porque ele nunca está no escritório, nunca chega no escritório, nunca em momento algum está. Aí ele pode chegar lá e promover, pessoal, o arresto, né, destes bens. Então ele vai lá e diz o seguinte, olha, estou fazendo aqui um auto de penhora da sala comercial e a senhora, dona secretária, informe ao executado que eu promovi o arresto da sala. Isso não é ainda uma penhora, ainda é uma medida cautelar de arresto. Eu promovi o arresto da sala, tá bom? Para que ele já saiba que não adianta ficar se escondendo, porque a sala dele já está arrestada. E informe a ele que eu vou voltar aqui terça e quinta para fazer a citação dele, nos dias tais e tais. E aí ele retorna e procurará o executado 2 vezes, né? E se nessas 2 vezes que ele informou que ao executado que estaria lá, o executado não apareceu, ele realiza a citação por hora certa, exatamente como dá no processo de conhecimento. Ele vai lá dizer assim, olha, estive no endereço do executado, confirmei que ele trabalhava lá com a secretária dele, informei a ele que ia vir aqui na terça-feira, 10 horas, e que ia vir na quinta-feira, 17 horas, e na terça-feira, dia 10 de maio, às 10 horas, ele não estava presente, assim como na quinta-feira, no dia 12 de maio, às 16 horas, ele não estava presente, e, portanto, promovi a citação dele ficta por hora certa e deixei o mandado de citação com a secretária dele. E retorna aos autos e promove, né, e devolve o mandado de execução com o arresto cautelar, para que aí, nos 10 dias seguintes, o exequente diga se ele vai querer ficar com esse bem arrestado, como convertendo em penhora, ou se ele pede que a penhora se dê sobre outro bem, porque o executado vai estar citado. Ah, Maurício, e se ele não achar o executado, não souber onde é o endereço do executado, você vai fazer a citação por edital. Frustrada a citação pessoal, eu promovo, né? A citação por edital, beleza? Aí você diz assim, poxa, Maurício, mas eu não estou conseguindo citar o executado e eu não conheço nenhum bem dele. Eu posso promover uma penhora online com o objetivo de fazer um arresto executivo? Pode. Você também pode requerer ao juiz. O oficial de justiça foi lá, não achou o executado e disse, aí você explica, excelência, faça um arresto executivo através de bloqueio via Cisbajude. E aí, feito o bloqueio, eu faço depois a citação por hora certa. Tá? Então, esse arresto executivo, ele se dá, para que vocês entendam, antes da citação. Todas as vezes em que eu não consegui ainda achar o réu, ainda não consegui achar o executado, mas eu já consegui achar bens do executado. Então, o que é que eu faço? Eu promovo esse arresto cautelar. Então, ele não é ainda uma penhora, ele é um arresto. Ele é uma medida de natureza cautelar, aonde eu torno constricto aquele patrimônio, mas não posso ainda vendê-lo, tá? Para que eu possa promover a citação com tranquilidade, sabendo que não haverá dilapidação do patrimônio. E aí eu faço ou a citação por hora certa, se eu tiver o endereço do executado, ou eu faço a citação por edital. E de uma forma ou de outra começa a correr o prazo de 3 dias para pagamento. Se for promovido o pagamento, eu cancelo o arresto. Se não for promovido o pagamento, eu transformo o arresto em penhora. Oi, Karina, pode falar. Professor, como é que funciona na prática o arresto de um bem imóvel? Tem troca de chaves? Tem alguém que fica ali evitando chegar? Nada disso. Você vai fazer somente por um termo nos autos. Você junta a certidão do registro imobiliário, Karina. Nesse caso, vocês vão ver logo adiante de que a penhora, e o mesmo vale para o arresto, ela pode se dar por auto ou por termo. Por auto ou por termo. Quando é que eu faço por auto? Auto quando o oficial de justiça está na rua.
e ele vê o bem e promove a penhora. E por termo é quando o próprio diretor de secretaria faz. Então vamos supor um bem imóvel. Um bem imóvel eu vou lá e pego a certidão do registro imobiliário e junto no processo. Lá no processo, no próprio processo, o diretor de secretaria lavra o termo de penhora dizendo, olha, o imóvel de número tal, 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 endereço tal, 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 ele está penhorado ou está arrestado por determinação desse juízo. E eu vou pegar este auto ou termo de penhora, vou levar para o cartório e vou fazer o registro da penhora, que é um ato complementar, ou registro do arresto, aí tanto faz. Esta decisão de quem vai ficar na posse do bem, ela não se dá na penhora, ela se dá, Karina, num ato complementar de penhora, que é o que a gente dá o nome de depósito. E eu espero falar dele ainda hoje. Então, o mais comum, Karina, é que a penhora ela seja só um ato jurídico, sem que haja transferência da posse do bem. Porque o mais comum é que o próprio executado fique de posse do bem. Mas é possível fazer desde já o desapossamento? Por determinação do juiz. Quando o exequente pede para que ele, exequente, seja o depositário do bem. E assim determinando, aí sim haverá a emissão de posse. E aí faz a emissão de posse como execução por entrega de coisa. O oficial de justiça vai lá e manda ele sair. Entendeu, Karina? Entendi, professor. Obrigada. Diga, Isabel. Professor? Oi. Eu não consigo entender qual é a diferença entre arresto e penhora. Eu vou te falar. O arresto, Isabel, do ponto de vista do mundo dos fatos, não tem diferença. Porque no mundo dos fatos vai acontecer a mesma coisa. O oficial de justiça vai chegar lá e vai dizer, olha, o seu carro está arrestado. Ou então ele vai dizer, seu carro está penhorado. E aí, se a pessoa vai ficar com o carro ou sem o carro, vai ser uma decisão do juiz relacionada ao depósito, tá bom? Mas no mundo dos fatos, é só um nome que muda. Bom, mas no mundo do direito, o arresto é uma medida cautelar. O que é que significa dizer isso? O arresto, Isabel, ele é provisório. O arresto, ele não autoriza a venda do bem. Eu não posso, enquanto ele está arrestado ainda, promover a alienação do bem. Porque o arresto, ele poderá ou não se converter em penhora. Então, esse arresto, ele é provisório. E aí ele tem dois fins. Ou ele vai virar penhora, ou ele vai ser liberado. Então, se eventualmente, né, eu não tenho outros bens, não foram indicados outros bens, e eu quero promover a execução desse arresto, eu vou pedir ao juiz e vou informar, ó, excelência, o bem foi arrestado, ele foi citado por edital, passou o prazo do edital, ele não apresentou nenhum pagamento, eu quero que agora sim você converta esse arresto em penhora. Aí o juiz vai lá, a decisão, e diz, olha, sabe esta apreensão que era provisória? Agora ela passa a ser definitiva. Agora ela não é mais um ato cautelar, e agora ela é um ato executivo. E como ato executivo que aí ela vai sofrer uma avaliação, aí ela vai poder estar disponível para ser vendido, aí o bem vai estar disponível para ser vendido e por aí segue. Entendeu, Isabel? Beleza, é uma qualificação, é uma diferenciação jurídica mesmo, exclusivamente jurídica. Beleza, então vamos adiante. Oi, Ítalo. Ô, professor, eu só estou com uma dúvida referente a esse arresto por cisbajude, que eu particularmente nunca vi, se ele tem alguma efetividade, tipo, se eu pedir assim, o juiz concederia, ou se eu teria que mostrar um risco, porque não havendo ainda a situação do teoricamente, executado. a realização pelo cisbajude ou pelo oficial de justiça está submetida aos mesmos requisitos. A única questão é que primeiro se discutia se cabia arresto executivo via meios eletrônicos. E esse precedente do STJ aqui de 2013, já relativamente antigo, definiu a questão. Neste precedente, 1.338 de 1032,
que é do ministro Sidney Bennett, que já é inclusive aposentado do STJ, ele fala, inclusive, era da época Bacenjude, que hoje já foi substituído pelo Cisbajude, e já foram incrementados, como a gente vai ver adiante, outros sistemas de realização de atos executivos online, né, digitais. Ponto. Mas o que o STJ disse nesse precedente é de que sim, eu posso promover pelo Bacenjude na época, e hoje você diz pelo Cisbajude e por qualquer outro sistema eletrônico. Agora, a apreciação do juiz para deferir o arresto, ela tem os mesmos requisitos para arresto feito por via eletrônica do arresto por via tradicional. É o quê? É eu conhecer bens do executado e não ter achado ainda o executado. Então, como é que vai funcionar dessa forma aí, para você entender do ponto de vista prático? Saiu o oficial de justiça com o mandado de citação. Tem o endereço do executado. Ele vai lá e o executado não se encontra nesse endereço e as pessoas informam, olha, ele não mora mais aqui, ou ele não trabalha mais aqui. E vai voltar o oficial de justiça e vai dizer, olha, eu procurei o executado e não achei, devolvo o mandado. O juiz vai determinar a intimação do exequente para que se manifeste sobre a devolução do mandado de execução. E o exequente vai poder duas coisas. Ou ele não vai requerer o arresto e vai requerer outra medida executiva, vai dizer assim, olha, eu sei onde está o endereço do exequente. Ou ele pode requerer o arresto. Dizer, excelência, considerando que eu não achei o executado, mas ele potencialmente tem bens, na forma do artigo 830, eu venho lhe requerer que realize uma penhora online, né? Só que essa penhora online é que a gente chama de penhora online. Na verdade, você vai dizer, tecnicamente, eu quero que Vossa Excelência promova uma ordem eletrônica de indisponibilidade de ativos financeiros até o valor da execução, para que a partir daí eu promova a citação. E o juiz deverá deferir. Não teria por que não deferir. Entendeu? Sim, professor. É porque minha dúvida é a questão da impenhorabilidade, né? Porque a gente pode ser contas que a gente não ainda sejam penhoráveis, né? Os valores. E essa constrição sem citação, né? Havendo ainda um lapso para a citação, por exemplo, por edital, pode estar inviabilizando a subsistência do executado. Você está pensando de forma errada. Você está presumindo, você está pensando pela exceção. O que é que você está pensando? Você está pensando, poxa, mas e se determinado ativo financeiro for indisponível? Poxa, mas se isso inviabilizar a sustentação do executado? Seu pensamento, Ítalo, está absolutamente equivocado para o processo de execução. Porque o processo de execução ele é o oposto, ele parte de uma certeza. Você parte da certeza de que ele é inadimplente, que ele não cumpriu a obrigação substanciada no título e que deveria ter feito o pagamento. Porque da mesma forma que você está pensando, pode ser que o exequente tenha sua subsistência dificultada pelo inadimplemento do executado. Porque não tem só execução de milionário contra pobre. Não tem só execução de banco contra os pobres coitados. Esqueça isso. A lógica da execução é a oposta. É a mesma coisa do deferimento de uma tutela provisória de urgência. Quando você defere o liminar antes da citação, é por quê? Porque você, magistrado, avaliando os requisitos da legislação, entendeu que eu tenho um risco maior em desfavor do requerente da tutela provisória do que daquele em desfavor de quem é deferida a tutela antecipada. E aí você determina a tutela antecipada antes mesmo da citação. Porque diante do caso concreto tem periculum in mori fumus boniuris. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui tem um detalhe. O próprio sistema vira e diz, olha, você não tem fumus boniuris não, você tem mais do que fumus boniuris. Porque você tem um título ao qual a legislação reconhece a obrigação, a função executiva de uma obrigação líquida, certa e exigível. Então você não tem fumaça do bom direito, não. Você tem certeza, liquidez e exigibilidade. E quanto ao periculum in mora, você está demonstrado
pela impossibilidade de ter feito a citação do executado no endereço que é de conhecimento das partes. Porque o endereço do executado é aquele que está no título. Então, o próprio sistema vira e diz, olha, você tem mais do que fomos boniores, você tem certeza, liquidez e exigibilidade, e você tem periculum in mora, porque você não achou executado. Então, juiz, defira. A lógica não é que você pensou. Agora, se, por qualquer que seja o motivo, o executado tiver que arguir qualquer dessas matérias, ele que compareça nos autos e argua. Simples assim. E se de fato, por exemplo, os recursos forem impenhoráveis, ele, executado, vai lá e informe. E o juiz deverá determinar o cancelamento. O que você não pode é obstar a efetividade da execução. Senão é melhor não ter execução. Paga quem quer, quem não quer não paga. Então você está pensando pela exceção. Então não pense pela exceção, não. Pense pela regra. É o que o sistema fez. Ele fez uma presunção a favor do exequente. Ok? Professor, desculpa, só mais um ponto no caso. Claro. Eu até entendi que é pensar pela regra, mas é porque na prática mesmo eu não vejo muito o juiz deferir esse tipo de medida antes da citação. Então essa seria a minha dúvida, porque a gente até vê, por exemplo, condutas exaurientes na busca de um novo endereço do executado, e aí órgãos, todo o sistema de justiça, até concessionárias de serviço público, até encontrar todos os endereços possíveis para, eventualmente, a citação... Mas nos casos que você viu, alguém requereu? Eu vejo até os advogados de bancos na busca por novos endereços, não Sim, mas requerendo arresto cautelar? Requerendo, eu já vi requerendo tal, eu não sabia ainda o que significava aquilo, o procedimento, mas nunca vi um juiz decidindo, não sei se é porque o despacho é automático e não vê mas nunca vi concedendo, por isso que eu fiquei em dúvida se era algo efetivo do ponto de vista do judiciário, se era algo que o judiciário apreciava com uma certa efetividade, se fosse requerido. Em geral, as partes, uma coisa é isso, é que em geral não se requer, tá? Mas requerendo, o juiz tem que deve, como regra, deferir. Se não defere, ele tem que fundamentar o motivo pelo qual não defere, entendeu? Agora, é o que você falou, a gente tem na prática uma série de deformidades do sistema. Despachos muitas vezes programados e também os advogados não vão lá eventualmente despachar e repassar a informação do juiz. E muitas vezes o advogado faz a opção de não realizar o arresto cautelar e tentar correr mais rápido com a citação. Aí é uma opção da parte, tá bom? Então, esse arresto cautelar, digamos assim, do ponto de vista sistemático, ele é tão efetivo, ele é tão, entre aspas, deferível, para usar um neologismo, de que o oficial de justiça pode fazer isso sem requerimento da parte e sem determinação do juiz. Mas o que é que acontece na prática? Porque o próprio sistema determina. Quando você pega aqui, ó, vá para o 830 e observe o que diz, ó. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para pagar para garantir a execução. Você viu aí dizendo que depende do requerimento da parte? Não. Não tem. Você viu aí dizendo que depende de decisão judicial? Não tem. A isso, Ítalo, a gente chama de força ultrativa do mandado de citação. O mandado de citação é como se fosse um supermandado. Ele dá o direito da realização da penhora e do arresto. Além, obviamente, da citação. Qual é o problema na prática, Ítalo? Na prática é que a grande maioria dos mandados de citação nem sequer são cumpridos imediatamente pelo oficial de justiça. Eles são pelo correio. Eles são realizados pelo correio. E, obviamente, se o mandado de citação for por carta, não tem como o oficial de justiça automaticamente fazer o arresto. Mas a lógica é que eu sequer preciso... Quando o oficial de justiça está com mandado executivo, eu sequer preciso de decisão judicial. Eu nem preciso de decisão judicial. Basta o oficial de justiça encontrar bens. Basta o oficial de justiça encontrar bens. Diga, Letícia. Não, peraí, antes de Letícia. Ok, Ítalo, até aqui? Sim, professor. Obrigado. Desculpe. Oi, Letícia. Fala. Uma pergunta.
o aresto, você vai arrestar o bem e de qualquer jeito você vai ter que ficar esperando a citação para poder alienar, certo? Então, para que serve na prática esse bloqueio? Vai só impedir a circulação. Ele certo? impede a circulação, ele, como é que eu digo, constitui a presunção de que a alienação do bem se deu em fraude à execução. E na prática, Letícia, quando tem bem penhorado, bem constricto, vamos chamar assim, o executado aparece, ele para de fugir. Porque o patrimônio dele já passou a estar vinculado à execução. Entendeu? Entendi. Agora, sim, mesmo que você tenha... se você tem só o aresto, se você não tem ainda penhora, o exequente já seria obrigado a levantar aqueles registros, a averbação da execução dos outros bens que não foram arrestados? É uma opção dele. Aí é uma opção que ele tem. Tá? Mas ele não é mais obrigado, então. O arresto é uma medida cautelar e as averbações também são medidas cautelares. Enquanto nenhuma delas converteu-se em penhora, todas podem coexistir. Então vamos imaginar uma situação em que o executado, em que o próprio oficial de justiça foi cumprir o mandado executivo e ele promoveu o arresto de um bem. Mas um bem que nitidamente não garante a satisfação da execução. Aí o próprio exequente pode fazer a averbação em outros bens. E aí todas essas medidas cautelares vão estar coexistindo. E o exequente vai providenciar a citação do executado. Não sabendo o endereço, faz a citação por edital, Letícia. Feita a citação e transcorrido o prazo do edital, aí o exequente vai virar para o juiz e vai dizer: excelência, eu quero que a penhora recaia sobre esse bem. Então, por exemplo, olha, eu não quero que a penhora recaia sobre o bem arrestado pelo oficial de justiça. Eu quero que a penhora recaia sobre o imóvel que o executado tem na rua tal, em relação ao qual, inclusive, já tem a averbação de penhora. Aí o juiz vai deferir. E aí deferiu, por exemplo, que a penhora recaia sobre determinado bem. Pronto. Ao recair a penhora sobre esse determinado bem escolhido, o arresto cautelar caduca e as demais averbações precisam ser baixadas. Aí é função do exequente ir lá nos outros cartórios onde foram feitas outras averbações e pedir a baixa. E o próprio juízo deverá determinar a baixa de eventual registro do arresto. E a execução prossegue sobre o bem penhorado. Ok, Letícia? Entendi. Obrigada, professor. De nada. Então vamos adiante, pessoal. Vamos tratar aqui um pouco de penhora. Penhora tem muita coisa, mas vamos começar pelo menos aqui com a parte de noções gerais. Pessoal, a penhora na execução por quantia certa, ela é o primeiro ato de execução em sentido estrito, né? É o primeiro ato de execução em sentido estrito. E ela tem três funções que são muito relevantes, né? A gente estudou com a responsabilidade civil, que é o patrimônio do executado que garante a satisfação da pretensão. Só que este patrimônio, né, é uma universalidade, pessoal. É uma universalidade. Se de uma forma teórica dizer que o patrimônio do executado é o que garante o pagamento da dívida é muito robusto, do ponto de vista prático, eu não tenho como executar uma universalidade, eu não tenho como vender o patrimônio. Olha, quem quer o patrimônio de fulano de tal? Sem saber quais são os bens que constituem o patrimônio, eu não consigo proceder à execução na prática. Então, na prática, é muito importante, a penhora é o ato executivo mais importante, porque ele é o ato, esse aqui sim, coativo, esse aqui sim, de evasão patrimonial, esse aqui sim, de constituição patrimonial, aonde eu individualizo qual ou quais dos bens do executado responderão
pela obrigação, responderão pela dívida. Então, a primeira função da penhora é fazer essa individualização. Ponto. Olha, não é mais o patrimônio essa generalidade, vai ser o automóvel Land Rover, placa policial tal, avaliado em R$250 mil. Ou então vai ser o imóvel, sala comercial, localizada no edifício Salvador Trade Center, de número 1121, registro imobiliário 1335, avaliada em R$200 mil. Tá? Ou vai ser a quantia apreendida através de penhora online, no valor equivalente para papar o valor da execução. Então, a primeira coisa é eu individualizar, porque a partir daí, enquanto eu falo em responsabilidade patrimonial, eu tenho uma ameaça genérica ao patrimônio. Uma ameaça genérica ao patrimônio. A partir do momento que eu realizo a penhora, eu tenho um ato de constituição direta de determinados bens. E eu começo a aumentar a força executiva. Além de individualizar, a penhora ela promove a apreensão do bem. Né? Essa vinculação do bem à execução e a sua apreensão. E esta apreensão ela pode ser ficta ou real. Né? A apreensão vai se dar, como vocês vão ver mais adiante, né? Através do depósito. Ponto. E este depósito pode implicar, de fato, na apreensão do bem, na retirada do bem do patrimônio do executado. Pode ser que o próprio executado fique como depositário, e aí eu terei a apreensão ficta, porque ele vai ficar vinculado à condição de depositário, ou eu posso ter a apreensão real, onde eu, por exemplo, retiro o bem do patrimônio do executado e coloco no depósito judicial, ou nomeio o exequente como depositário. E a terceira característica é a conservação dos bens, porque passa o depositário a ter o dever de promover a conservação do bem penhorado, né, até a satisfação integral da dívida. Antigamente, inclusive, sob pena de prisão, né? Porque a nossa Constituição, no seu texto redacional original, ela permitia duas hipóteses de prisão civil por dívida. O pagamento de débitos alimentares, que a gente ainda vai estudar nos seminários, e, né, havendo descumprimento dos deveres do depositário infiel, que era justamente esta figura. Né? O Supremo Tribunal Federal, né, entendeu, né, por declarar inconstitucional o texto constitucional no que concerne ao depósito judicial, tá? Dizendo que não cabe a prisão civil, cabendo todas as outras consequências, inclusive as consequências criminais, a qual o depositário está isento. Então, não é que o depositário não vai poder ser preso. Ele pode ser preso se comprovar que destruiu o bem de má fé. Mas não será prisão civil. Será prisão criminal, dependente de processo próprio, e por aí vai. Mas o executado ou o depositário passa a ter, né, o ônus de conservar o bem. Seguindo adiante. Natureza jurídica. No passado, havia uma discussão sobre a natureza jurídica, inclusive vinculada a correntes privatistas, querendo comparar penhora com penhor. Tudo isso é algo muito superado. Tá? Muito superado. A penhora é ato processual executivo. É isso que a penhora é. É ato processual executivo, que faz a individualização da parte do patrimônio do executado, que responderá pela dívida, tá certo? Promovendo aí a apreensão, né, ficta ou real, e inclusive determinando de que qualquer violação da penhora se dará em fraude à execução, o que a torna ineficaz em relação ao exequente. Então vamos lá, aqui nesse nosso conceitozinho. Penhora é o ato processual executivo com função de fixar a responsabilidade executiva sobre os bens por ela abrangidos, vinculando os bens penhorados à execução,
promovendo a apreensão direta ou indireta dos bens e constituindo o direito de preferência e tornando ineficaz qualquer alienação do bem em relação ao credor. Beleza até aqui? Não se preocupem que quando eu terminar esse PowerPoint eu disponibilizo lá a tempo para o estudo de vocês. Quais são os princípios informativos da penhora? Eu tenho dois. Princípio da suficiência e princípio da utilidade. Já estudamos esses dois princípios quando estudamos princípios da execução civil, tá? Então, o da suficiência, também conhecido como princípio da satisfação da pretensão, né? E o princípio da utilidade, em relação ao qual não se promove atos executivos exclusivamente para sancionar, mas sim atos executivos para satisfazer a pretensão. Então, pelo princípio da suficiência, a penhora deve abranger tanto os bens quanto bastem para garantir o pagamento ao credor do valor exequendo principal, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Então, o que é que diz o princípio da suficiência? É que a penhora ela tem um mínimo e um máximo. Um mínimo e um máximo. Tá bom? Eu não por exemplo, eu não faço penhora, eu não paro, entre aspas, na primeira penhora se o bem penhorado não foi suficiente para garantir toda a dívida. Então, é possível que eu tenha que realizar 1, 2, 3 penhoras. Ou a penhora de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 bens. Ponto. E porque eu tenho um mínimo. Não é porque eu fiz uma penhora que para a necessidade de construção de outros bens. Eu farei a penhora, mas essa penhora tem que ter um mínimo, que é cumprir tudo, né? E o máximo, ou seja, que vai até a satisfação integral do bem. Em geral, na prática, a penhora precisa ser feita sobre um valor maior do que o valor exequendo. Maior do que o valor exequendo. Então, se eu tenho uma execução de 100 mil, vamos botar assim um valor só a título exemplificativo, eu devo fazer uma penhora de um bem de pelo menos seus 150 mil. Pelo menos seus 150 mil. Por que isso? Porque eu tenho na execução uma protração no tempo. Como todo e qualquer processo, eu tenho um prazo, né, que demandará para proceder essa execução. Então, eu vou ter, eventualmente, incidentes relacionados à avaliação, ao depósito, né? Eu vou ter, eventualmente, necessidade de remoção do bem. Eventualmente, vai ser apresentado um embargo da execução, que precisa ser julgado. Estes embargos da execução podem até ter necessidade de audiência de instrução. E, às vezes, entre a realização da penhora e a efetiva alienação do bem, demoram alguns anos. Infelizmente, demoram às vezes anos. E neste período a execução será corrigida. E também, quando eu promovo a alienação do bem, vocês vão ver mais adiante, é muito raro eu conseguir a venda do bem pelo valor da avaliação. Em geral, a venda é por valor abaixo da avaliação. Então a lógica é que eu sempre promova a penhora de bens em valores superiores ao da execução. Mas não pode ser arbitrariamente superior. Arbitrariamente superior. Então, também, em princípio, tendo mais de um bem, eu não posso pegar para uma execução de 100 mil reais e penhorar um bem de 5 milhões, se eu tenho um bem de 3 milhões. Então, é por isso que essa penhora, ela pode tanto, né, ser reduzida, se a penhora foi excessiva, como pode promover-se um reforço se a penhora foi insuficiente. Por quê? Porque a penhora tem que ser, entre aspas, na suficiência da execução, no tamanho da execução. No tamanho da execução. Então, se eu tenho uma execução de 100 mil e eu tenho 3 bens para penhorar, eu tenho um carro de 50 mil, um imóvel de 300 mil, e eu tenho um outro imóvel de 5 milhões de reais. Eu nem vou penhorar o de 50 mil, porque será uma penhora insuficiente, nem vou penhorar o de 5 milhões, porque será uma penhora excessiva. Vou promover a penhora do imóvel de 300 mil, porque ela, aí sim é uma aplicação concreta do princípio da menor danosidade, porque a penhora tem que ser suficiente. E segundo, a penhora tem que ser útil.
não adianta, ou eu não levo, ou não devo levar a efeito a penhora, se o bem penhorado ele é insuficiente sequer para cobrir as custas da execução. Em casos como esse, essa penhora é inútil. Então, portanto, eu não procedo a penhora. Oi, Letícia, pode falar. Letícia, não estamos lhe ouvindo. Tá, estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Se você tem no caso de executado não ter bem suficiente para pagar a dívida toda, você pode penhorar um bem insuficiente a si mesmo e continuar a execução. E aí, nesse caso, você paga o que vai ser penhorado, o resultado dessa penhora vai ser revertido todo para o exequente e você continua, ou você paga logo as custas com o que... Ou você prioriza pagar as custas com o que sair dali? Na prática, Letícia, pagar as custas é pagar o exequente, porque o exequente antecipa as custas da execução. Como antecipa no processo de conhecimento, ele vai antecipar a execução, tá bom? Então, na prática, é pagar o próprio exequente. E sim, o que eu não faço, quando se fala, quando o artigo 836 fala de que eu não levo a efeito uma penhora que sirva somente para pagar as custas, isso quer dizer que não tem sentido, por exemplo, numa execução de 5 milhões de reais, eu penhorar uma bicicleta que vale R$1.000, R$2.000. É nesse sentido que não se deve. Agora, eu tenho uma execução de 5 milhões de reais e achei um bem de 800 mil, né? Não dá nem 20%, mas eu vou promover a execução, porque a execução pode ser parcial. O que significa que, na prática, eu vou promover essa penhora e vou continuar buscando outros bens para penhora, para tentar alcançar o valor todo da execução. Eu vou promover reforços de penhora, né, até eu conseguir alcançar o valor. Aí, se eu não achar outros bens, eu vou fazer a execução por 800 mil, isso vai abater do crédito do exequente, e eu vou promover a continuidade da execução, pelo saldo remanescente, ou seja, 4.200.000. Atualizo e promovo a execução, sem sombra de dúvidas. Ok, Letícia? Entendi. Obrigada, professor. De nada. Mas tinha outra mão levantada, abaixada. Foi eu, professor. Oi, Rafael, diga aí. A dúvida era nesse sentido em relação à adequação. Por exemplo, caso houvesse a penhora de por exemplo, um credor possui o crédito de R$1 milhão, e aí ele determinou a penhora de 15% de um imóvel, que esses 15% corresponderia à meação da devedora, e esse imóvel possui vários outros proprietários. Então, considerando que esses 15% do valor do imóvel representaria uma quantia irrisória comparada ao crédito, então, à luz desse princípio da adequação, não seria cabível a continuidade dessa penhora, a efetivação dela. Nesse caso, não seria nem princípio da adequação, é o princípio da utilidade. Tá? A utilidade, isso. Se de fato esses 15% constituírem valor irrisório, deve o juiz determinar que a execução recai sobre outro bem. Em especial nesse caso, você está tratando de um imóvel que eu tenho outros coproprietários. Porque na prática seria muito difícil a viabilidade de qualquer execução. Porque observe, a gente vai estudar ainda aqui, provavelmente na próxima aula, próxima segunda-feira lá, ao vivo e a cores, lá na nossa igreja, de que existe a potencialidade de promover a execução de bens indivisíveis. Os outros coproprietários não têm o direito, por exemplo, de dizer não promovo essa execução porque eu sou dono de uma cota parte disso. O CPC resolve esse problema dizendo o seguinte, olha, paciência, você tem, se quiser, direito de preferência na aquisição do bem, mas você não tem o direito de obstar a execução porque você é dono de uma cota parte. Haverá alienação do bem e sua cota parte será preservada antes da entrega do dinheiro ao exequente. Mas você teria. Agora, se na prática esta cota parte do bem do executado é um valor que de fato irrisório para fins da garantia da execução, princípio da utilidade, não se realiza a penhora sobre esse bem, né? Se desconstitui a penhora e prossegue na busca de outros bens. Beleza?
Então, pessoal, já são 8h28. A gente para aqui, efeitos da penhora, tá certo? A penhora possui efeitos processuais, possui efeitos materiais, mas aí já é cenas de um próximo capítulo, tá bom? Um abraço grande, pessoal. Tô parando aqui, né?